Você vai conhecer agora a história do jovem Wesley de Jesus Batista, de 23 anos. Morador da periferia de Salvador, na Bahia, estudante da rede pública, ele venceu obstáculos com esforço próprio e conquistou o primeiro lugar no curso de medicina da USP de Ribeirão Preto. Foi nesse colégio público de Águas Claras, bairro de Salvador, que o jovem Wesley de Jesus Batista concluiu o ensino médio em 2019. Desde então, entre livros usados, aulas de internet e uma rotina de estudo que começava às 5 da manhã, ele foi se preparando para o Enem. Boa parte dos materiais, a maioria na verdade, eram materiais gratuitos, frutos de doação, livros, apostilas, até porque conhecimento ele não é inútil, né? Ele pode ser reciclado e reutilizado de novo por outras pessoas e dessa forma eu fiz. A rotina foi intensa, mas o esforço valeu a pena. Após 6 anos de dedicação, a aprovação em primeiro lugar no curso de medicina da USP de Ribeirão Preto colocou Wesley entre os melhores estudantes do país. Passei. Filho de pedreiro e empregada doméstica, Wesley emocionou os pais com a aprovação. A emoção foi muito grande mesmo. Não tem palavras. Para Wesley, o caminho ainda não terminou. Agora o desafio é conseguir se manter em São Paulo, transformar esse sonho em realidade. Para isso, ele criou uma vaquinha virtual e busca apoio para dar os primeiros passos na medicina. E mais de 1.800 quilômetros separam a casa de Wesley da futura faculdade em Ribeirão Preto. E ele está ansioso para fazer essa viagem. Eu tenho tido expectativas muito altas, né? Até além do que eu imaginaria que ele tivesse. Mas a vaquinha ela tem dado certo e eu acredito que esse sonho vai se tornar realidade. E hoje pela manhã eu conversei com Wesley. Ele contou como está sendo esse preparo para vir aqui para Ribeirão Preto e a emoção de ter conquistado vaga num dos cursos mais concorridos do país. Wesley, prazer recebê-lo aqui no Jornal da Clube. Parabéns primeiramente. Wesley, você chegou a gravar um vídeo, né, no momento dessa aprovação. Queria que você recordasse, descrevesse essa emoção ao descobrir que você tinha sido aprovado aqui na medicina da USP em Ribeirão Preto. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com os senhores. Então, a emoção ela é indescritível, né? Até o momento parece que a ficha ela não caiu completamente. Eu preciso que às vezes alguém me belisque para ver que realmente isso tudo está acontecendo. Tomou uma proporção assim avassaladora. Mas no momento que eu peguei o site, né, abri o site para poder ver o resultado e vi meu nome lá, eu fiquei um pouco incrédulo. Eu achava que não era até eu, achei que era até uma outra pessoa com um nome parecido com o meu. E eu olhei de novo para poder ter certeza que era eu realmente. Quando eu confirmei, quando eu tive a certeza que realmente era eu que tinha sido aprovado, a alegria foi enorme, assim, foi uma cascata de emoções e graças a Deus tudo isso tem acontecido. Ô Wesley, como é que está agora o planejamento para vir aqui para Ribeirão Preto? Já tem uma data? Quando é que você chega aqui na cidade? Qual que é a previsão? Já assim, eu embarco, se Deus quiser, e com a ajuda dos ouvintes, né, e colaborarem e me ajudarem com todo esse propósito de tornar esse sonho realizado, agora no final de fevereiro, que é quando começam as aulas na faculdade. Wesley, como é que foi essa rotina de estudos aí, né, longa, durante esses 5 anos? Como que foi essa preparação e muito por conta própria, né? Ou seja, muito do seu esforço. Sim, foi uma preparação bem árdua, né? Porque como eu não tinha acesso a cursinhos, né, particulares, por falta de recursos para poder custear um cursinho, eu tive que fazer essa preparação de forma autônoma mesmo, e individualizada. Eu estudava em casa com os materiais que eu tinha disponível, boa parte, a maioria da parte dos materiais eram gratuitos, eram fruto de doação também, apostilas, livros, e dessa forma eu me organizei para poder ter o máximo de produtividade possível durante o meu processo de preparação. Quais foram outros desafios, Wesley, que você enfrentou aí ao longo dessa jornada até conquistar a tão sonhada medicina? Os desafios eles foram no âmbito social, né? Porque quando a gente vem de uma realidade um pouco mais menos abastada, né? É meio complicado, porque algumas coisas a gente precisa ter acesso para poder se preparar melhor, com maior qualidade, mas infelizmente, por falta de recursos, a gente não consegue. Então, na medida do que a gente pode fazer, a gente tem que ter jogo de cintura, ou desenvolver esse jogo de cintura, para conseguir ir contornando os problemas, os empecilhos e, assim como falou o Carlos Drummond de Andrade, né? Passar por essas pedras que surgem no nosso caminho mesmo, no processo de preparação para o mundo vestibular. Wesley, queria saber quais foram as pessoas aí que mais te apoiaram nessa jornada até a aprovação.
Eu agradeço primeiramente a Deus e a minha família, né, que tenho certeza que sem eles eu não conseguiria, até porque é algo que demanda um pouco mais de tempo mesmo para poder a gente se preparar. E quando a gente termina a escola, né, o ensino médio, muitas vezes, como boa parte dos colegas que eu tive de escola, de turma, a gente já sai com a intenção de ingressar no mundo do trabalho, né, para não ficar parado, para de alguma forma também contribuir com as contas que chegam e contribuir de forma geral em casa. Mas eles acreditaram nesse sonho e graças a Deus eu estou aqui para poder falar um pouquinho mais dele com vocês. Agora, você, um aluno, né, da rede pública de ensino, o que essa conquista representa para você, representa para a sua família, para os seus irmãos, enfim? É muito representativo, né? E agora eu fico como um grande modelo, né? Um grande espelho para minha família, para a minha geração e para gerações futuras também. Eu sei que agora eu carrego uma grande responsabilidade, né? Frente a tudo isso que está acontecendo, mas se a responsabilidade ela está sobrecaindo no meu colo, eu acredito que eu consigo dar conta também. Wesley, e conta pra gente, foram 5 anos, né? Finalmente, até você conseguir aprovação no curso de medicina. Isso, eu já vinha fazendo o Enem há alguns anos, né? Já havia conseguido lograr êxito com aprovação em uma universidade aqui do meu estado, mas o sonho sempre foi fazer USP, né? Que é a melhor universidade da América Latina. E esse sonho ele continuou vivo dentro de mim, a chama ela continua acesa e graças a Deus deu tudo certo. E como que é essa sensação de se preparar para deixar Salvador agora, vir aqui para o estado de São Paulo, mais precisamente para Ribeirão Preto, para realizar esse sonho? O sentimento ele é agridoce, porque ao mesmo tempo que eu me encontro muito feliz, né, com tudo que está acontecendo, com a minha aprovação, eu sei que também eu vou ter que deixar toda a minha família para trás, né, no sentido de ir para um outro estado e morar em outra cidade. Então, assim, né, é algo que é meio difícil, né, a adaptação também eu sei que costuma ser um pouco dolorosa, mas com a ajuda de Deus vai dar tudo certo. Wesley, lendo um pouco sobre a sua história, né, percebi lá nas reportagens que você, um jovem que na infância enfrentou alguns problemas de saúde, precisou frequentar aí, né, hospitais. É daí que veio esse sonho de procurar medicina? Sim, sim. Eu passei muito tempo, né, frequentando hospitais justamente por esse problema respiratório que tive, um problema crônico, né, eu fazia tratamento, só que muitas das vezes esse tratamento ele era insuficiente e eu só conseguia remediar a situação quando procurava o hospital, a unidade de saúde. E nessa coisa, né, nesse contexto, eu frequentava muito hospital e tinha muito contato com as equipes de saúde. E ali foi nascendo em mim o sentimento e o desejo de profissionalmente me tornar médico um dia. Você citou aí no comecinho do nosso bate-papo, né, uma vaquinha online para você se manter, né, agora nessa vinda aqui para Ribeirão Preto. Como está sendo essa vaquinha? O que já foi, enfim, arrecadado até agora? Eu já faço convite também para quem nos acompanha também colaborar aí nessa vaquinha. Justamente surgiu a ideia, né, de fazer essa vaquinha online e divulgar. Eu inicialmente não divulguei o vídeo que tomou, né, as redes sociais, souberam, né, um jornal local soube, divulgou e de repente se alastrou, virou uma febre, ficou viral. E aí surgiu também com isso a ideia de fazer, né, a vaquinha para conseguir angariar recursos para poder conseguir eu fizesse, né, a compra de passagens e a minha manutenção geral para me manter no curso e voltar formado. E a vaquinha está sendo divulgada no meu perfil oficial, é um só, é o Wesley com W final Y, ponto Batista com dois Is, Wesley.batista com dois Is, e todas as informações relativas à vaquinha, elas estão lá no meu perfil, o link também da vaquinha está na minha bio, e aqui também estiver interessado, né, de acompanhar um pouco mais da minha trajetória e o que também está por vir, eu indico que possa me seguir também no meu perfil do Instagram para saber um pouco mais. É isso aí, pessoal. Vamos sim ajudar o Wesley. E Wesley, eu percebi você é uma pessoa de muita fé, né? Queria que você falasse um pouquinho também da importância disso. Fé para realizar essas conquistas como a que você realizou. Com certeza. Eu sou cristão, né? Minha família também. E eu acredito que sem essa base, né, essa base cristã e essa base solidificada em Deus, muito dificilmente eu conseguiria manter a constância e a disciplina necessárias para poder me preparar para a prova do Enem, né, e conseguir lograr isso no final. Então, eu rendo graças a Deus, né, por tudo que está acontecendo, pela minha aprovação, sobretudo, e acredito que se ele me permitir chegar até aqui, ele também vai me permitir estar, na verdade, realizar esse sonho de forma pragmática. Wesley, qual a área da medicina hein, você pretende seguir aí depois de formado? Eu penso muito em cirurgia,
mas a minha ideia inicial é explorar um pouco de cada especialidade, né, que é o que a gente tem mais contato na faculdade, nesse momento de graduação, mas sair formado um médico humano, um médico humanitário que pensa no seu paciente para além da moléstia, né, de uma patologia, de uma doença. Wesley, agora que mensagem você deixa aí para os jovens que também sonham em entrar numa universidade, mesmo com tanta dificuldade às vezes para estudar, por exemplo? Eu digo que não existe determinante em relação aonde você deseja chegar e que sonhar grande custa e dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então, a gente não pode mentalmente criar obstáculos, né? Embora a realidade da gente muitas vezes não seja favorável, né? Mas a gente precisa enfrentar a realidade dura e crua como ela é. E eu costumo também dizer e acredito muito que fracassado de verdade é aquele que não que não consegue, mas aquele que desiste antes mesmo de tentar. Então, para quem nos escuta, para quem ouviu a minha história, né, eu digo que sim, posso se inspirar, porque é possível, embora seja difícil, não é impossível. É isso, Wesley. Seguimos aqui, claro, na torcida por você e como o Wesley mesmo disse, né, para se manter aqui em Ribeirão Preto agora, vai ter cursos, moradia, alimentação, então ele conta com a ajuda de toda a população e a gente sabe a força, né, do Sistema Clube de Comunicação. Então, se você puder, de alguma forma, ajudar o Wesley nesse momento, o Pix aqui na tela, Wesley, 2Ls, Y no final, batista904@gmail.com. E claro que a gente vai encontrar o Wesley quando ele já estiver aqui em Ribeirão para contar de novo essa história.